Hoje vamos falar de um tema muito interessante e curioso. Como era o mundo antes do dilúvio? Já se perguntou como era a vida das pessoas que viveram antes da grande catástrofe que mudou a história da humanidade? Qual era o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia, a moral e a espiritualidade daqueles que habitavam a Terra antes de Deus enviar o dilúvio para limpar o mundo do pecado? Neste vídeo, exploraremos alguns fatos e mistérios sobre o mundo antediluviano baseados na Bíblia e outras fontes históricas e científicas. Fique atento até o final, porque você ficará surpreso com o que descobrirá. Antes de começar, peço humildemente que deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também possam saber mais sobre este fascinante tema. Vamos lá! O mundo antes do dilúvio era muito diferente do nosso em muitos aspectos. Um dos aspectos mais surpreendentes era a expectativa de vida das pessoas. Segundo a Bíblia, os patriarcas que viveram antes do dilúvio tinham idades compreendidas entre centenas e quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, o filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, o avô de Noé, viveu 969 anos, tornando-se o homem mais velho de todos os tempos. E Noé, o protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto tempo antes do dilúvio? Há várias teorias para explicar isso, mas uma das mais aceitas é que o ambiente da Terra era muito mais favorável para a vida humana devido a uma camada de vapor de água que rodeava o planeta. Essa camada protegia a Terra da radiação solar, criando um clima temperado e úmido ao redor do mundo. Durante a inundação provocada pelo rompimento dessa camada de vapor, as chuvas torrenciais inundaram a Terra e mudaram drasticamente o clima para um ambiente mais frio e seco. Isso afetou diretamente a saúde das pessoas e reduziu sua expectativa de vida. Outro aspecto fascinante que diferenciava o mundo antes do dilúvio era a intensa interação entre o divino e o humano. Antes da catástrofe, Deus se comunicava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele lhes dava instruções, advertências, promessas e bênçãos. Além disso, os julgava e castigava quando pecavam. A Bíblia relata que antes do dilúvio, houve uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, resultando na geração dos Nefilins. A identidade desses filhos de Deus e filhas dos homens é motivo de controvérsia entre estudiosos da Bíblia. Uma interpretação comum sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para ter relações com mulheres humanas, as filhas dos homens. Essa união proibida gerou os Nefilins, seres híbridos com características angelicais e humanas, conhecidos por sua força, estatura e maldade. Os Nefilins foram associados a atos de violência e corrupção na terra, desencadeando a ira divina e resultando no julgamento sobre a humanidade. Os Nefilins, seres misteriosos do mundo antediluviano, despertam curiosidade e debates entre estudiosos até os dias de hoje. Segundo relatos bíblicos e outras fontes históricas, os Nefilins eram considerados uma raça de gigantes, descendentes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Dotados de força sobre-humana, estatura imponente e habilidades peculiares, os Nefilins eram temidos por sua maldade e influência na sociedade daquela época. Sua presença na Terra, antes do dilúvio, era um sinal da corrupção e decadência moral que assolava a humanidade. A existência dos Nefilins levanta questões sobre a natureza da interação entre o divino e o humano, bem como sobre o papel desses seres na narrativa bíblica. A compreensão dos Nefilins lança luz sobre os mistérios do mundo antediluviano
e nos convida a refletir sobre as consequências das escolhas humanas diante da presença do sagrado. Antes da criação da Terra, segundo relatos bíblicos e tradições antigas, existia apenas Deus em sua majestade. Deus é o Criador do universo e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele existia desde toda a eternidade, sem princípio nem fim. Em sua perfeição divina, Deus decidiu manifestar seu amor e poder, criando os anjos como seres espirituais para adorá-lo e servi-lo. Entre esses seres angelicais, havia um que se destacava pela sua beleza, inteligência e posição privilegiada, Lúcifer, cujo nome significa portador de luz. Lúcifer era o querubim ungido que cobria o trono de Deus com suas asas resplandecentes. Ele era o líder dos anjos celestiais e desfrutava de uma proximidade especial com o Criador. No entanto, a perfeição de Lúcifer foi obscurecida por seu próprio orgulho e ambição desmedida. Ele começou a desejar ser igual a Deus, buscando usurpar o lugar do Altíssimo. O coração de Lúcifer se encheu de rebelião contra a autoridade divina, alimentando pensamentos egoístas e pretensiosos. Movido por sua própria vaidade, Lúcifer tramou um plano audacioso para desafiar o governo soberano de Deus no céu. Assim, a história da queda dos anjos rebeldes teve início com a escolha fatal de Lúcifer em se opor ao Criador Todo-Poderoso. A rebelião liderada por Lúcifer, que resultou na queda dos anjos rebeldes à Terra, foi um evento de proporções cósmicas. Lúcifer, o querubim ungido, desejou igualar-se a Deus em poder e glória, alimentando um orgulho desmedido que o levou à rebelião. Convencendo uma parte dos anjos a segui-lo, Lúcifer desafiou a autoridade divina no céu e foi expulso juntamente com seus seguidores rebeldes. Esse episódio marcou o início da guerra espiritual entre as forças do bem e do mal. Satanás, como passou a ser conhecido após sua queda, tornou-se o adversário de Deus e da humanidade, buscando constantemente desviar os seres humanos do caminho da verdade e da retidão. Os anjos caídos, agora demônios, passaram a atuar sob o comando de Satanás para semear discórdia, tentação e pecado no mundo. Assim, a presença maligna desses seres influenciou significativamente a história da humanidade antes do dilúvio. Satanás, o adversário de Deus, enxergou em Adão e Eva uma oportunidade única para desafiar a autoridade divina no jardim do Éden. Ele, astutamente, escolheu a serpente como instrumento para enganar a mulher e levá-la à desobediência. A serpente, mais sutil que todos os animais do campo, questionou a veracidade da palavra de Deus e instigou Eva a duvidar de suas instruções. Com habilidade persuasiva, o maligno sugeriu que, ao comerem do fruto proibido, Eva e Adão se tornariam como deuses, conhecendo o bem e o mal. Seduzida pela mentira ardilosa de Satanás, Eva cedeu à tentação e comeu do fruto proibido, levando também Adão a pecar contra Deus. Assim, a desobediência no Éden marcou o início da queda da humanidade e da separação entre o homem e seu Criador. A desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden teve consequências profundas para toda a humanidade. Ao cederem à tentação da serpente e comerem do fruto proibido, Adão e Eva romperam a comunhão perfeita que tinham com Deus. Esse ato de desobediência introduziu o pecado no mundo, trazendo consigo morte, dor, sofrimento, doença, violência, injustiça e rebelião contra Deus. A queda da humanidade foi o início de uma história marcada por conflitos e redenção, juízo e graça. O pecado se espalhou como uma mancha escura sobre a criação divina, corrompendo os corações dos homens e afastando-os da presença santificadora de Deus. A história da humanidade se transformou em uma narrativa de queda espiritual e necessidade de redenção.
As consequências da desobediência de Adão e Eva ecoaram através das gerações futuras, moldando o destino da humanidade até os dias atuais. A história de Noé e a construção da arca é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Noé foi escolhido por Deus para ser o guardião de um novo começo para a humanidade. Ele recebeu a missão especial de construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio iminente. A arca era uma embarcação única, projetada por Deus para resistir às águas que cobririam a terra. Com dimensões impressionantes, a arca media aproximadamente 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Construída com madeira de gofer e revestida com betume, a arca era impermeável e resistente às intempéries. Noé levou cerca de 120 anos para completar a construção da arca, seguindo fielmente as instruções divinas. Durante esse tempo, ele também pregou aos seus contemporâneos sobre o dilúvio vindouro, mas foi ignorado e ridicularizado. Quando as águas do dilúvio finalmente caíram sobre a terra, Noé e os que estavam com ele na arca foram preservados da destruição. Após 150 dias isolados do mundo, as águas começaram a diminuir, e Noé enviou uma pomba em busca de terra seca. Quando a pomba retornou com um ramo de oliveira no bico, Noé soube que as águas estavam recuando. Finalmente, após esperar pacientemente pelo sinal divino, Noé saiu da arca com sua família e os animais para repovoar a terra conforme o plano de Deus. Essa nova etapa da humanidade após o dilúvio não foi apenas um recomeço físico, mas também espiritual. A vida antes do dilúvio havia sido marcada por corrupção, violência e desprezo pelas coisas de Deus. Já a vida depois da arca representava a chance de um novo pacto, uma oportunidade de aprender com os erros do passado e andar segundo a vontade do Criador. A história de Noé nos lembra que a obediência, mesmo em meio às críticas e zombarias, sempre traz recompensas. Se você deseja conhecer mais sobre as histórias bíblicas e aprender como elas ainda falam diretamente conosco hoje, se inscreva no canal, ative o sininho e continue essa jornada conosco.